A paz do Senhor Jesus, bom dia para você, minha querida irmã, meu amado irmão. Quero convidar você agora a estar orando comigo para iniciarmos mais o programa Valores do Reino. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, todo-poderoso, na manhã deste dia, Pai, mais uma vez, pedimos a Ti a Tua orientação, que o Senhor venha falar conosco na Tua palavra, Senhor. Por isso te dedicamos agora mais uma vez as nossas vidas e pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor se revele a nós através da Tua palavra. Deus, abençoa a Tua serva, o Teu servo que escuta agora esta oração. Abençoa seu lar, abençoa, Deus, a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E esse é o programa Valores do Reino. Estamos na série de casamento para dar certo. E hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre casamento. Dentro da palavra de Deus, nós vamos aprender com o Senhor, quais são os recursos, quais são os materiais para a construção de uma casa alicerçada sobre a rocha, um casamento duradouro. Você já deve ter visto casas antigas, ali que você olha, meu Deus, deve ter sido feito com material de muita qualidade para estar resistindo há tanto tempo. Lugares onde foram construídas casas que você olha e você fica admirado como eles conseguiram construir a casa naquele lugar e como resistiu todo esse tempo. Então, existem casas, existem lares que são como casas físicas, mas casas construídas no mundo espiritual. E a gente vai falar sobre isso e vamos ressaltar de uma maneira lúdica, a construção dessa casa, fazendo alusão a coisas que não podem faltar. Como hoje nós vamos falar sobre um cimento chamado renúncia. Hoje nós vamos falar na construção de uma casa, de um material nobre, que é o cimento. Mas que ele não pode ser de péssima qualidade, ele tem que ser de boa qualidade. Uma casa, para ela durar muito tempo, ela tem que ter um cimento de qualidade. E esse cimento, ele se chama renúncia. E para começar o nosso meditar, quero convidar você a ler comigo Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui nós vemos a passagem onde o Senhor Jesus falou que aquele que viesse após ele, aquele que fosse ser chamado de cristão, teria que aprender um caminho chamado renúncia, um caminho de cruz, que não é um caminho fácil. Assim também, um casamento que não tem renúncia não dura. Como eu falei, eu comparei aqui a questão de saber renunciar a um material muito usado em construção civil, que é o cimento. O cimento, ele une tijolos. Tijolos que, embora alguns tenham vindo da mesma olaria, ali para encaixar um no outro precisa de uma massa bem feita, de um cimento bem colocado, para poder aprumar uma parede, para você ver aquela estrutura erguida. Nós sabemos também que tem a parte de ferro, as colunas que sustentam, mas tudo aquilo ali, aquela parede erguida, ela tem que ser alinhada, e ela é alinhada através do cimento. E eu digo, meu Deus, o que é que se compara à renúncia, na construção de uma casa? Eu digo, é o cimento, porque ele vai justamente alinhar estruturas para que fiquem perfeitas. E para isso, irmãos, só através da nossa renúncia. Como eu falei no programa anterior, o casamento são duas pessoas que vêm de duas estruturas familiares diferentes, de costumes diferentes, de vidas diferentes, onde passam a estar juntas dentro da mesma casa, onde tem o costume de uma família, modo de tratar, linguagem do amor diferente. Como pode dar certo? E existem coisas que você só vai descobrir no seu companheiro no momento que você casa. Porque antes você conhecia
da porta para fora. E uma coisa é você conhecê-lo da porta para dentro. Dormindo e acordando todos os dias, vendo aquela pessoa entrar e sair do banheiro, organizar as coisas dentro do armário, manias, defeitos, você vai convivendo e você vai ver quem realmente é aquela pessoa que você casou. As surpresas do dia a dia, as tampas de pasta colocada à parte, o rolo de papel molhado, né? A toalha que joga em cima da cama, a geladeira que deixa dormir aberta, o prato que não coloca na pia. Você vai aprendendo e vai vendo a cada dia, também sem falar também nas diferenças administrativas também, que quando a gente casa, uns casam com pessoas mais metódicas, outros eles são mais desordenados, né, na parte financeira, e ali começa os atritos, ou até mesmo no temperamento, nas expressões diárias. Nós vemos que isso também é um tratar muito árduo e que exige muita renúncia todos os dias. Renúncia para você abrir mão do seu direito, né? O que é que significa a palavra renúncia? Renúncia no direito diz assim: abandono do direito, desistência do direito. Quando você renuncia, você está cessando uma contenda, cessando de mostrar a sua razão. Isso é renúncia. Você tinha tudo para ganhar aquela briga, aquela luta, aquela discussão, aquele momento, mas você vai e diz: sabe de uma coisa? Eu não vou seguir nisso adiante. Eu vou ficar calada. Eu vou deixar isso para lá. E o casamento, ele é assim, gente. Ele é coberto de renúncia. Coberto de renúncia. Ele é coberto desse cimento que vai alinhar a estrutura das paredes dessa casa. Não existe casamento duradouro se a gente não souber renunciar. Se a gente não souber relevar os defeitos, as situaçõezinhas diárias. É certo que tem coisas mais sérias que devem ser tratadas, como é o caso de traição, como é o caso também das questões de acordo, né, dentro de uma casa, nas questões financeiras, que você precisa se sentar e organizar para que aquela família consiga subsistir, pagar as contas, comprar alimento, pagar o aluguel ou até mesmo a prestação da casa, do carro, colégio. Então, são coisas que precisam-se de ajustes e que você não pode, de repente, deixar tudo para lá. Não, porque são coisas que precisam ser ali entradas em acordo, conversadas, que também são capítulos aqui que nós vamos abordar aqui dentro desse estudo também de casamento, porque é importante. Mas hoje eu quero falar de renúncia, porque tem gente que não consegue renunciar. Não consegue renunciar nada. E são pessoas que é difícil a convivência. Uma convivência sem renúncias é muito difícil. Como eu falei, cada um vem de um jeito, vem de um estilo diferente de vida. Então nós temos que aprender, né? Você vai ter que renunciar por estar com aquela pessoa, né? Você não pode ser tão incisivo, você não pode ser tão exigente. Sabe qual é o mal das pessoas? É que elas são muito exigentes. Às vezes querem pessoas perfeitas do seu lado. Pessoas perfeitas e até mesmo comparam, chegam até a comparar o seu cônjuge com o seu pai, com a sua mãe. Não sei se você já viu isso. Começa a dizer, mas é porque a minha mãe era assim, 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 assim. Ah, é porque meu pai nunca falou assim, 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 assim comigo. E existem palavras, irmãos, que elas maltratam mais do que açoite. Existem coisas que ferem a identidade, existem coisas que maltratam. E nós temos que aprender muito a renunciar à língua para que o casamento dê certo, sabe, gente? Agora você que está ouvindo agora essa palavra, sabe, que de repente
você tem passado uma dificuldade no seu matrimônio e que às vezes você não consegue ficar calada e você vai e despeja tudo de uma vez. Uma coisa que traz muito desgaste para o relacionamento a dois, que apaga o romantismo, o amor no decorrer dos anos, gente, são as palavras, sabe? As palavras, elas são piores do que açoites, como eu falei. E tem coisas, irmãos, que vai de contra a alma. Vai de encontro à alma, ele fica dentro e vai tirando aquele brilho, vai tirando o romantismo, sabe? Coisas desnecessárias. Então aprenda, você que está hoje ouvindo essa palavra, né? A renúncia é isso. A renúncia é você calar na hora que você tinha tudo para falar, sabe? Você pode estar com a verdade assim explícita, verdadeira assim na sua frente, mas se você sabe que aquilo dali que você falar é um caminho de destruição, que vai destruir com o teu esposo ou com a tua esposa, sabe? E aquela hora ali é uma hora onde os ânimos estão exaltados, renuncie. Renuncie às palavras, renuncie à agressão, renuncie o seu direito. A maior verdade que você tem para entregar naquele dia, espere para você falar em outro momento. Isso se chama sabedoria. Sabedoria é você ter um pote de sal na sua mão e você saber que ele é necessário para temperar a comida. Sabedoria é você saber colocar esse sal e não despejá-lo todo de uma vez. Porque ali você vai acabar com a comida, se você colocar tudo de uma vez. O sal, ele é necessário, mas ele deve ser dosado. E assim é a renúncia, gente. Então, não existe casamento duradouro sem renúncia. E nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Né? Desde a época dos nossos avós, se você tiver a oportunidade de conversar com a sua avózinha, né, ou com seu avô, a respeito da união deles, se eles ainda estiverem vivos aqui, eles vão dizer, né, que foi difícil. Ela vai contar muita história, vai falar muita coisa que talvez você fique horrorizada. Vozinha, como é que você aguentou tudo isso? Quer dizer que ele fez tudo isso com você? E ela vai dizer, fez, né? E ela vai contar, né? Quantas vezes ela teve que usar de sabedoria, quantas vezes ela teve que renunciar. E o casamento é isso, irmãos, sabe? Muitas vezes renunciamos coisas que nós gostamos de fazer para estar com o nosso companheiro. Às vezes renunciamos planos, projetos que nós tínhamos pessoais. Renunciamos. E eu estou falando aqui, essa série, ela é importante para quem é casado e também para quem vai casar, viu? Preste atenção, você jovem, é muito importante você assistir essa série antes de casar e ter certeza, né, da importância do casamento e que você vai lutar por ele e que você vai ter que aprender a renunciar. Seu marido acorda cedo, você gosta de dormir até tarde, você vai ter que acordar mais cedo, né? Coisas que ele gosta de fazer, você vai passar ali estar junto com ele. Coisas que você gosta de fazer, ele vai ter que aprender a gostar também para estar junto, né? Ali encontrando um denominador comum, até na hora de assistir uma programação na televisão. Lá em casa, às vezes a gente passa por isso. Tem momentos que a gente tira também para ter o nosso entretenimento, né? E ali a gente começa a olhar um pouco o que é que está passando na programação. Meu esposo, ele gosta de ver luta, ele gosta de assistir aqueles UFC, e eu não suporto. Gente, quando eu vejo que vai começando o UFC, eu já vou ficando, sabe, impaciente. Eu digo, meu Deus, isso não é de Deus. Eu começo a ver aquele povo se degladiando. Não, isso não é esporte pra mim. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Eu não gosto de ver sangue. Isso aqui é de verdade, gente. Que é isso? Tá matando o outro, tá enforcando. Não, eu não vou assistir isso. Né? Eu não me sinto bem, eu me sinto mal. Tem horas que me dá até falta de ar, entendeu, gente? Mas ele, como era lutador desde novo, ele gosta de ver aquilo, ele fica vendo aquilo. Eu digo, eu não consigo assimilar isso, não consigo, né? Então, assim, ali a gente tem que entrar em acordo. Eu já saio do quarto, quando eu vejo também, eu não quero, assim, ser desagradável, porque é ruim quando uma pessoa tá gostando de uma coisa e a outra fica falando, né? É como as goteiras
É como uma goteira, como diz lá no livro de Provérbios, né? Da mulher rixosa que fica caindo as goteiras, né? Então a gente tem que respeitar as diferenças, gente. Né? A gente tem que encontrar graça para a gente viver a vida a dois, né? E ali não ter desgastes desnecessários. Às vezes eu digo assim, meu amor, vamos encontrar uma coisa que você goste, que eu goste, né? Vamos. Hoje é o nosso dia, hoje é o dia de folga, hoje a gente vai ficar aqui. E assim a gente vai ali combinando um passeio, uma coisa. Mas a gente precisa aprender a renunciar, gente. Com certeza. Isso aqui é uma coisa simples, mas tem coisas muito mais complexas, né? Que a gente precisa estar aprendendo a renunciar no dia a dia. Você que é mulher, você que está ouvindo agora essa palavra, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Às vezes você está intolerante. Tem dias que a gente tá intolerante, né? Ai, eu não aguento mais. Toda vida tem que ser eu, né? Para renunciar. Mas vamos chamar esse homem para conversar na hora certa. Chama esse homem para conversar. Vamos dar uma caminhadinha, né? Não na hora ali do calor das emoções, na hora da tranquilidade. Aprende uma coisa, olha. As mais duras verdades que você tem que dizer pro seu marido, mulher. Não é na hora da raiva. É na hora que tá tudo bem. É na hora do sorriso, é na hora do abraço. Aí você chega ali muito romântica e você diz assim: olha, meu amor, tu sabe naquele dia aconteceu isso e isso, eu fiquei tão triste. Mas é por causa disso e disso e disso. Aí você vai e fala pra ele. Mas na hora que tá tudo bem, num tom de voz diferente, num tom de voz manso, a palavra dura suscita a ira, né? Mas a palavra doce, ela desvia o furor. E também a palavra doce, ela traz mais compreensão quando ela é dita na hora certa. São maçãs, né, de ouro em salvas de prata. É a palavra dita a seu tempo. Assim a palavra do Senhor nos ensina. Então a gente precisa aprender também a orar antes de falar. Às vezes você está ali com tudo para dizer, diz, será que é para mim dizer? Será que é para mim não dizer, Senhor? Né? Porque às vezes está tudo bem, ali uma coisa que você vai dizer vai desandar todo aquele doce que você faz tempo que está mexendo ali, ó, né? Então você tem que pedir a Deus um sinal. Eu busco sempre pedir ao Senhor a hora certa para falar as coisas, né? Eu e meu marido, nós temos temperamentos diferentes. Para quem conhece a gente de perto sabe. Ele tem um temperamento, né? Ele, apesar de ser uma pessoa muito alegre, né? E também muito emotivo, né? Uma pessoa de um coração muito emotivo, ele também é uma pessoa muito explosiva, né? Então, nós somos um pouco diferentes. Eu sou emotiva, porém eu sou mais fleumática, né? Mais contida. Eu sou contida nas palavras, ao contrário dele, né? Ele tem uma agilidade de pensamentos, ele pensa muito rápido, ele fala muito rápido, ele é diferente de mim, o apóstolo. Então, assim, a gente precisa se alinhar, né? No momento ali, eu entender a explosão dele, entender, né? E ali a gente ir devagar, às vezes, com determinados assuntos, conversar na hora certa, mas tudo isso foi o tempo. Esse alinhamento de renúncias, né, desse cimento passando, que vai fazendo com que a gente tenha essa compreensão, conhecendo mais o nosso companheiro, entendendo, né, que tem coisas que é tudo na base da renúncia, Deus, para dar certo, né? Então, quando a gente casa, a gente diz assim, é assim casamento, né? Muita gente diz, meu Deus, como eu fui surpreendida, eu não imaginava que era desse jeito. Eu já vi muitas mulheres sofrendo muito início de casamento, né? Ali passando dificuldade de adaptação, né? Mas é assim mesmo, né? Mas para Jesus nada disso era novidade, né? Para Jesus nada do que a gente passa é novidade. E ele sabia tanto disso que o milagre dele, o primeiro milagre foi numa festa de casamento. Ele escolheu logo, né, aquilo que precisava mais da presença dele, que era dentro dos casamentos, para ele mostrar, né, que um casamento duradouro, uma festa, essa alegria, só iria ser capaz com a presença dele, somente com a presença do Senhor.
E ele falou na sua própria palavra também, né? Não relativo especificamente ao casamento, mas a nosso contexto de vida geral, quando ele disse em João, capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições, ou seja, no mundo você vão ter dificuldades, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e eu estou com você, né? Deus está contigo, ele venceu o mundo, ele conhece as dificuldades. O que você tem passado no seu casamento não é novidade para Jesus. E eu quero dizer que não há nada impossível para Ele também. Então, não existe nada duradouro sem material de qualidade, que é o item 2 que eu quero falar. Não existe nada que dure muito se não foi feito com material de qualidade. A gente sabe que na construção civil, quando eles vão fazer ali aquele cimento pesado, né? Aquele concreto, o concreto que vai revestir também, que às vezes eles colocam para revestimento de piso, de parede, até mesmo de alicerces, tem que ter uma quantidade dosada de areia, uma quantidade dosada de brita, de cimento, tem que ser um material de qualidade para depois não está esfarelando. Eu não sei se você já teve uma casa que ela foi construída com material que não era de qualidade, ou você já viu uma casa dessa maneira, né? Onde ela fofa, onde a parede toda fofa, aquele salitre, né? E que por mais que você vá lá e mande fazer o serviço, depois papoca de novo. Mas o que acontece ali? Foi uma casa construída com material de segunda. Então, o material que nós temos que usar no nosso casamento, né? As virtudes que nós temos que empregar na nossa vida conjugal tem que ser de qualidade. Então, a renúncia, ela tem que existir, tem que se haver renúncia, tem que se haver qualidade, tem que se haver o melhor nosso empenhado. Que a gente casa não simplesmente para ser feliz, mas a gente casa para fazer o outro feliz, né? Não para nos satisfazermos e querermos que tudo seja perfeito de acordo com aquilo que você enxerga que é perfeito, não. E compreendendo que nem tudo que reluz é ouro. Não compare seu casamento com o casamento dos outros. Olhe para o seu jardim e olhe para a sua vida. Construa a sua felicidade. Construa a sua casa. Construa de acordo com a palavra. Valorize quem Deus te deu e procure encontrar virtude na pessoa que está do seu lado. Isso aí vai fazer a diferença na sua vida. Vai ser mais fácil para renunciar quando você parar de olhar só defeitos e você olhar as virtudes que Deus colocou já no coração do seu companheiro, né? E você, homem, da sua companheira. Amém? E por hoje nós vamos ficando aqui na série Casamento para dar certo com renúncia, muita renúncia, né? Hoje nós falamos, então não existe casamento sem renúncia, existe, bispo? Não existe casamento duradouro sem renúncia. Se você viu uns que papocou por aí é porque estava fraco de renúncia, começou a papocar a parede, começou a desmoronar, viu que não deu certo porque o cimento não estava colocado, não era renúncia de qualidade, não era renúncia verdadeira. Então vamos aprender a renunciar. E olha, eu quero quebrar essa maldição, dizer que só quem renuncia é mulher. Homem também tem que aprender a renunciar. Tem que aprender a valorizar a sua esposa, a mulher da sua mocidade, porque as mulheres são a coroa do marido. Então, você quer ficar bem coroadinho aí com a sua esposa? Pois comece a valorizar essa coroa, essa mulher, né? Quando eu falo essa coroa aí, não estou dizendo que a mulher é velha, não. Eu estou dizendo é a coroa, adorno de rei, né? É aí sobre a sua cabeça, essa mulher de ouro. Essa mulher que tem joias, que é adornada de brilhantes, começa a valorizar a tua esposa. E você, mulher, começa a valorizar esse teu rei aí que tu coroa, né? Que é para tudo dar certo, né? Vamos renunciando, dando as mãos, se ajudando, se compreendendo, fazendo como Cristo falou em sua palavra. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome sua cruz e siga-me, né? É o caminho de cruz, é o caminho de renúncia, é o caminho insistente todos os dias, mas eu quero dizer uma coisa, no final disso tudo vai valer a pena. Você vai ter uma família linda, vencedora, duradoura, vendo ali você, seu marido, seus netinhos, os filhos dos seus filhos, as suas gerações servindo a Deus, amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amanhã voltamos com mais um Valores do Reino na série Casamento para dar certo.